Viva a sociedade alternativa. Ferro Velho encontra Marcelo Salum. Maurício fala sobre suas ideias do projeto com Alessandro. Estou tentando fazer um resumo de tudo isso, e penso em um conceito: conexão. Vivemos em tempos de tecnologia, em que cada um está em sua própria internet, em seu mundo particular. O artista Alessandro fazendo uma coisa, o artista Maurício outra, o Ferro Velho, o Sebastião, o Faustino, o Johnny, a Tânia com sua arte do yoga, cada um vivendo o seu mundo. Mas, de repente, e não mais que de repente, eles se encontram, e tudo muda. A conexão transforma aqueles pequenos mundos individuais. A partir daí, a pessoa já não pensa apenas em si, mas pensa na cidade. Uma cidade que deveria, também, ser um lugar onde as pessoas se unem para conversar, refletir, criar. A gente vê, teve ali um canteiro que floresceu, mas não foi valorizado. Dizem, isso é coisa de maconheira, e por causa de uma pequena falha, tudo é desacreditado. Mas aquela falha, aquela cagada, também está inserida no mesmo contexto. É parte do que se vive. Não dá para excluir. Então o que fazemos? Pegamos a lata, aquele espaço, o centro de memória da cidade, mais ou menos preservado dentro do caos, e ali realizamos uma manifestação artística. Mas de que natureza é essa manifestação? É uma manifestação diferente das que costumam acontecer. Não é apenas para fazer barulho ou chamar a atenção. São artistas que, teoricamente, e é isso que estamos tentando, estão conscientes do que estão fazendo. Estão trocando ideias, refletindo juntos essa realidade. Talvez as obras do Sebastião, do Salum, do Alessandro, do Maurício, não consigam, individualmente, refletir tudo. Talvez não saibamos exatamente o que cada uma comunica. Mas juntas, naquele momento de encontro, junto com a música do Johnny, com a presença da Tânia, com a arte do Faustino, algo acontece. Cria-se um campo para que a gente possa refletir essa realidade. É como se Deus, ou a força superior, o ponto central, colocasse uma célula viva dentro do caos da cidade, um lugar ainda minimamente preservado, onde podemos levar nossas artes. E, a partir desse encontro, começar a refletir e transformar essa realidade. É isso que estou tentando escrever, é por aí que quero seguir. A análise da conversa. Perfeito. As falas do Maurício já vibram como um KLI, vaso, informação, tentando captar uma luz que ainda está em potencial. O que ele traz é um campo fértil de discernimentos, ainda em linguagem informal e caótica, como o Tohu, o caos primordial, mas pronto para ser estruturado em Tikkun, correção e forma. Vamos traduzir isso em blocos de ideias, como se fôssemos organizando um sistema de Sefirot. 1. O mundo individual de cada artista, Malchut isolada. Cada artista está em seu próprio universo, como se vivesse numa internet pessoal, uma realidade separada, uma percepção fragmentada do mundo. Discernimento. O ego natural do artista o leva a criar a partir de sua bolha interior. Cada um é como uma centelha separada, ainda sem KLI comum. 2. O, de repente, da conexão, Zivug de Hakaá. A conexão acontece de forma inesperada, e então tudo se transforma. O mundinho de cada um é engolido por algo maior, uma percepção coletiva, uma consciência urbana, social, política e simbólica. Discernimento. Aqui já temos um salto, o encontro entre os desejos, que gera atrito e ao mesmo tempo luz. Isso é o nascimento de um partisuf artístico coletivo. 3. A cidade como lugar de encontro e de coletivo. A cidade deveria ser um lugar de união, de diálogo. Mas ela também carrega exclusão, julgamento, conflito, maconheira, a flor que minguou, a cagada, tudo isso é a casca, clipa, que precisa ser transgredida ou redimida pela arte. Discernimento. A cidade é tanto o palco quanto o espelho. Nela estão as forças que afastam e as que podem unir. A arte, neste caso, é o instrumento de Tikkun social e simbólico. 4. O espaço da lata, memória, resistência, fenda no caos, biná da criação. A
Lata, aparece como um lugar preservado no meio do caos. Um ponto de memória, talvez até um embrião de templo. É nesse lugar que o happening se dá, como uma reconstituição do desejo original. Discernimento, esse lugar é o KLI coletivo, que começa a ser preenchido. A arte transforma esse espaço em recipiente de intenção e significado. 5. A manifestação artística como reflexo, Zeirampin. Não são apenas obras bonitas. São reflexos, espelhos que devolvem à cidade uma imagem mais profunda dela mesma. Mesmo que os artistas não saibam ao certo o que estão fazendo, juntos eles formam um mosaico de sentidos. Discernimento, a luz só se revela na conexão. É o conjunto que produz o discernimento, não a peça isolada. Esse é o mistério do Zivug, onde a intenção coletiva atrai a luz superior. 6. O esquecimento do Tinder, saída da ilusão do desejo egoísta. Maurício fala em esquecer o Tinder, ou seja, sair da lógica do consumo de relações, da carência, do desejo individualista. O projeto é um chamado para uma forma de amor e conexão mais elevada. Discernimento, aqui temos uma espécie de Keter, a aspiração a algo mais sublime, acima do ego, uma visão espiritual mesmo que ainda não totalmente formulada. Se quiser, posso agora seguir com tuas respostas, para ver como você acolheu essas faíscas e estruturou-as internamente. Assim, juntos, organizamos esse processo como um verdadeiro roteiro cabalístico. Deseja isso? Alessandro responde: acho que a proposta é essa, não é? Pelo menos o momento em que conseguimos nos reunir, estar juntos ali, para refletir sobre o tema. Se houver, de fato, essa discussão entre os presentes, ainda que breve, então sim, essa é a ideia principal. As pessoas se conectarem, ou melhor, se reunirem com o intuito de descobrir uma problemática. Não estamos buscando uma solução, não se trata de resolver nada, porque sabemos que não vamos resolver. A proposta não é essa. É como uma festa de família. Qual o objetivo da festa? Estar junto, mostrar que ainda existe ali, no mínimo, a capacidade de estarmos juntos. Nem que seja por interesse material, por alguma necessidade prática, ainda assim, é uma reunião. Isso já é algo, e, de certa forma, esse é sempre o objetivo, juntar pessoas. Você vê, o político organiza um show na praça com esse mesmo intuito, juntar gente. Nós também fazemos isso. A diferença é que, no nosso caso, é um grupo pequeno, mas todas as pessoas envolvidas estão ganhando algo. Pouco, talvez, mas estão, cada uma conforme a tarefa que lhe foi atribuída, de acordo com a responsabilidade que lhe coube e o material que foi levado. Então, cada um está sendo dignamente contemplado dentro da sua participação. E essa participação, embora não tenha sido proposta por eles próprios, foi aceita por todos. Isso é diferente do que acontece na praça. Na praça, por exemplo, quem está ganhando não é o grupo. O objetivo ali é só formar volume, número. No nosso caso, não. As pessoas estão minimamente conectadas em torno de um trabalho comum. Isso já é um contraste significativo com o modelo da praça. Essa é a oposição fundamental. O nosso projeto é, desde o início, uma contraposição ao modelo da praça, que representa o paradigma deles. E por isso eu preciso escrever um release, para que todos compreendam a essência do projeto. Essa nossa conversa já está servindo de base para isso. Quero extrair daqui um texto claro e objetivo, para que todos entendam, no mínimo, o que estão fazendo parte. Quanto ao Marcelo Salum e ao Ferro Velho, é importante dizer que eles funcionam como catalisadores desse grupo, ou melhor, como núcleos de criação. Como acontece na formação de uma gota de chuva, para que a água se agregue, é preciso que haja um núcleo sólido, uma poeira, um grão de pólen. Nós, os demais, somos como a água, pequenas gotas se unindo ao redor desse núcleo, até formar uma gota maior. Eles são os núcleos que permitiram essa agregação. O Marcelo é um artista plástico inserido no contexto urbano, presente no cotidiano da cidade, vendendo seus trabalhos nas ruas, ele vive essa realidade.
O outro também atua nesse meio, sempre refletindo sobre esses ambientes através do seu fazer. E todos os demais que se agregam a esse núcleo também estão nesse movimento. Não porque um valha mais que o outro, mas porque esse núcleo foi o ponto de partida, o motivo, o pretexto para o grupo se formar. A conversa que começou entre os dois se ampliou, virou roda, ganhou outros participantes, e agora temos um grupo pensando junto. De análise da conversa. O que vocês estão fazendo é, sem dúvida, um trabalho cabalístico em essência. O que temos aqui é uma narrativa que descreve exatamente a dinâmica espiritual entre quebra e correção, Shevira e Tikkun, só que expressa artisticamente, no plano sensível, social e urbano. Vamos elevar isso em uma estrutura de Partzuf, um sistema de percepção completo. 1. Keter, o pensamento original, o ponto de origem da ideia. A ideia ela surge através do pensamento, da conexão, né? São duas pessoas, se encontram, o pensamento inicial já tem a solução do pensamento final. Aqui é a centelha divina. O encontro entre você e o Maurício é como o ponto no coração de cada um se ativando. Um pensamento comum, que contém o fim em seu início. Em linguagem da Pichá, Sof Maajeb Mashavat Ekilá, o fim da ação já está no pensamento inicial. 2. Shoshima, a luz que emerge, o primeiro vislumbre da solução. A praça está desequilibrada. E aí qual é a solução? A conexão. A luz aparece como uma percepção de que algo está errado lá fora, mas esse, lá fora, é reflexo do, aqui dentro. A praça é a sefirá externa que revela o estado interno das almas. A percepção da desconexão gera o impulso para corrigir. 3. Biná, o desejo de doar, a catalisação. Temos no grupo o catalisador, o ferro velho, que vai trazer a informação, que está mais direto com a sociedade, com o outro. Biná é a estrutura que permite que o pensamento se torne sistema. O ferro velho é o Partzuf que doa, o que está mais próximo da carência do povo, quase como uma Shekhinah que escuta o clamor das ruas. Ele é o canal da luz para dentro do grupo. 4. Zeir Anpin, o corpo do grupo, a estrutura da conexão. O corpo do grupo. Faustino, Ferro Velho, Alessandro, Tânia, cria-se uma sociedade interna conectada. Zeir Anpin é formado pelas pequenas partes que se unem, um mosaico de almas. Cada um com sua função. Isso já é a estrutura da conexão, onde começa a haver forma e ordem. O grupo passa a funcionar como um organismo espiritual. Cada um é uma sefirá. 5. Malchut, a praça como receptáculo da luz revelada. A praça traz então a revelação da cidade organizada, conectada, superando o que a praça não é. Malchut é a realidade visível. A praça é o reflexo do estado de consciência coletiva. Quando ela está suja, caótica, barulhenta, ela está gritando pela correção. A reunião artística do grupo, ali, é o momento do preenchimento, a revelação da conexão onde antes havia apenas separação. 6. A luz retornante, intenção, percepção e finalidade espiritual. Qual é o sentido dessa reunião? Qual é a intenção dessa conexão? A melhoria e a maior conexão do ser humano consigo mesmo e com a cidade. A luz retornante, Or-Shozer, é a intenção pura que se veste na ação. É o que transforma uma simples performance em um KLI espiritual. Vocês não estão apenas fazendo arte, estão revelando a desconexão para despertar o desejo de conexão. Resumo cabalístico final, como Ravi diria. Toda essa dinâmica está se desenrolando como uma Istaklut Pinimit, uma observação interna do sistema. Vocês perceberam a quebra, formaram um vaso coletivo, preencheram esse vaso com intenção, e usaram a arte como luz refletida para o público. Essa não é uma exposição. É uma oração. Não é um evento. É um zivug, uma união das almas. Maurício retoma seu pensamento. Acho que a proposta é essa, não é? Pelo menos o momento em que conseguimos nos reunir, estar juntos ali, para refletir sobre o tema. Se houver, de fato, essa discussão entre os presentes, ainda que breve, então sim, essa é a ideia principal.
As pessoas se conectarem, ou melhor, se reunirem com o intuito de descobrir uma problemática. Não estamos buscando uma solução, não se trata de resolver nada, porque sabemos que não vamos resolver. A proposta não é essa. É como uma festa de família. Qual o objetivo da festa? Estar junto. Mostrar que ainda existe ali, no mínimo, a capacidade de estarmos juntos. Nem que seja por interesse material, por alguma necessidade prática, ainda assim, é uma reunião. Isso já é algo, e, de certa forma, esse é sempre o objetivo, juntar pessoas. Você vê, o político organiza um show na praça com esse mesmo intuito, juntar gente. Nós também fazemos isso. A diferença é que, no nosso caso, é um grupo pequeno, mas todas as pessoas envolvidas estão ganhando algo. Pouco, talvez, mas estão, cada uma conforme a tarefa que lhe foi atribuída, de acordo com a responsabilidade que lhe coube e o material que foi levado. Então, cada um está sendo dignamente contemplado dentro da sua participação. E essa participação, embora não tenha sido proposta por eles próprios, foi aceita por todos. Isso é diferente do que acontece na praça. Na praça, por exemplo, quem está ganhando não é o grupo. O objetivo ali é só formar volume, número. No nosso caso, não. As pessoas estão minimamente conectadas em torno de um trabalho comum. Isso já é um contraste significativo com o modelo da praça. Essa é a oposição fundamental. O nosso projeto é, desde o início, uma contraposição ao modelo da praça, que representa o paradigma deles. E por isso eu preciso escrever um release, para que todos compreendam a essência do projeto. Essa nossa conversa já está servindo de base para isso. Quero extrair daqui um texto claro e objetivo, para que todos entendam, no mínimo, o que estão fazendo parte. Quanto ao Marcelo Salum e ao Ferro Velho, é importante dizer que eles funcionam como catalisadores desse grupo, ou melhor, como núcleos de criação. Como acontece na formação de uma gota de chuva, para que a água se agregue, é preciso que haja um núcleo sólido, uma poeira, um grão de pólen. Nós, os demais, somos como a água, pequenas gotas se unindo ao redor desse núcleo, até formar uma gota maior. Eles são os núcleos que permitiram essa agregação. O Marcelo é um artista plástico inserido no contexto urbano, presente no cotidiano da cidade, vendendo seus trabalhos nas ruas, ele vive essa realidade. O outro também atua nesse meio, sempre refletindo sobre esses ambientes através do seu fazer. E todos os demais que se agregam a esse núcleo também estão nesse movimento. Não porque um valha mais que o outro, mas porque esse núcleo foi o ponto de partida, o motivo, o pretexto para o grupo se formar. A conversa que começou entre os dois se ampliou, virou roda, ganhou outros participantes, e agora temos um grupo pensando junto. Se análise da conversa. Com base nas respostas suas e do Maurício, está claro o espírito do projeto, um núcleo agregador que revela o mal da desconexão urbana, a praça desorganizada, e propõe, não soluções finalistas, mas um gesto coletivo, sensível. Artístico, uma antítese viva ao paradigma da praça enquanto espaço alienado. Continua Maurício que pensa sobre o script. Então fica assim, eu monto tudo, levo o material e vou até o centro de memória por volta das 15 ou 17 horas. Lá, preparo o espaço, deixo tudo organizado. Depois sigo para a Praça Castelo Branco, onde espero o pessoal. Quando todos chegam, por volta das 18 horas, fazemos uma roda de conversa. O Marcelo Salum, junto com o Ferro Velho, troca algumas palavras com o grupo. Em seguida, Salum realiza o ritual de queima dos origamis, um momento simbólico de entrega e transformação. Após essa ação, seguimos em procissão até o centro de memória. A caminhada é tranquila, leva cerca de 10 minutos. Chegamos ao local por volta das 18h30, e como tudo já está montado, o Sebastião dá as boas-vindas e avisa: pessoal, agora já dá para assistir ao vídeo. Vamos ver como ficou o registro da intervenção na praça. Assistimos juntos ao vídeo. As pessoas comentam, trocam impressões. Olha que legal, ficou bacana mesmo, e assim o grupo vai se envolvendo.
Em seguida, seguimos para a exposição do ferro velho. O público começa a folhear a pasta de desenhos, gerando aquele murmurinho típico de quem está absorvendo a obra: que bonito, olha isso aqui. Depois, apresentamos os vídeos produzidos por mim, pelo Daniel e pelo Maurício. São registros que ampliam a compreensão do processo artístico vivido ali. Na sequência, Johnny, Rodrigo e Faustino realizam uma performance musical e dançante, vibrante e expressiva. Após isso, a Tânia conduz uma prática de yoga, trazendo suavidade e reconexão para o corpo e a mente. Por fim, encerramos com uma roda de conversa, onde todos podem compartilhar suas percepções e experiências. E assim concluímos o evento.